Olá, tudo bem com você? Que alegria te encontrar aqui no canal Compreendendo as Escrituras. Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso ponto de encontro para estudar a Palavra de Deus e temos a certeza que a Bíblia, devidamente compreendida, é uma lâmpada que ilumina o nosso caminho. Estamos numa jornada incrível, estudando vários temas da Bíblia com profundidade, mas ao mesmo tempo com simplicidade. E hoje o nosso tema é especial. Mas antes, queria te lembrar aí de se inscrever no canal. Não sei se você já é inscrito ou não, então se não for, se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba aí as notificações sempre que subir um vídeo, você vai ficar ciente. E também já quero pedir para você pegar os links aqui das aulas e mande nos WhatsApps que você tem aí, de amigos, familiares, nos grupos. Assim eu vou pregando a palavra daqui e você vai pregando também daí. Vamos nos unir para levar esse conhecimento bíblico a muitas pessoas que não conhecem da palavra de Deus. Combinado? Posso contar com você? Então vamos juntos nessa jornada aí de divulgação da Bíblia Sagrada. O Compreendendo as Escrituras também está no Instagram, no Facebook, nas redes sociais e você pode também nos acompanhar ali. Sempre temos uma ou outra novidade, ok? O tema de hoje, como eu disse, é um tema fascinante. Nós vamos estudar sobre os símbolos do santuário. Algumas pessoas, infelizmente, que até têm contato com a Bíblia, estão gastando muito tempo com especulações, com vários temas das Escrituras, mas estão deixando de lado o tema do santuário. E eu quero te dizer, logo nessa parte introdutória da aula, que o santuário ele não é um tema periférico das Escrituras. Ele realmente é um tema fundamental, apresentado exaustivamente na Bíblia. Nós vemos o santuário desde o Pentateuco até o livro do Apocalipse. Vou dar um exemplo aqui para você. Vamos pegar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem 50 capítulos que fazem menção ao santuário. Se avançarmos um pouquinho, pegar os livros proféticos, nós temos mais 50 capítulos sobre o santuário. O livro de Salmos, nós temos 150 capítulos no livro de Salmos. E sabe quantas referências tem ao santuário no livro de Salmos? 150 também, aproximadamente, como se fosse um verso por capítulo falando sobre o santuário. O Novo Testamento, os escritores neotestamentários fizeram uso abundante do santuário. João, ele começa o seu evangelho de forma muito interessante. Ele diz assim: "E o verbo se fez carne e habitou entre nós." Ele está falando de Jesus, que se encarnou e habitou entre nós. E ele usa uma palavra ligada ao santuário. Essa palavra habitar é tabernacular. É como se Jesus tivesse vindo e a sua encarnação foi o momento em que ele armou sua tenda para estar conosco. Ele armou seu santuário para estar conosco. Paulo fez muito uso do santuário, especialmente na carta aos Hebreus. E hoje vamos ler alguns textos de Hebreus muito importantes. Paulo relacionou o santuário terrestre com o santuário celestial, mostrando que há uma correspondência entre os dois santuários. E no livro do Apocalipse, nós encontramos muitas menções ao santuário. É interessante que há 7 visões no livro do Apocalipse, e cada visão é introduzida com um tema do santuário, com uma cena do santuário. Ali no Apocalipse aparecem os móveis do santuário, o altar de incenso, o candelabro, a arca, o trono, né? E nós temos então muitas referências ao santuário. Alguns especialistas do Apocalipse até mencionam que o santuário seria uma importante chave interpretativa para compreender o livro do Apocalipse. Então, está vendo? O santuário aparece desde o início, no Pentateuco, até o Apocalipse. Ele percorre toda a Bíblia. Precisamos entender o santuário e todas as implicações que dele vêm com muito cuidado. É óbvio que não dá para a gente ser exaustivo em uma aula, mas eu quero que hoje, depois dessa exposição, você tenha uma outra visão sobre esse tema tão importante das Escrituras. Vamos juntos entender então algumas questões relacionadas ao santuário. A primeira delas é a ordem para construir o santuário. Quem ordenou a construção do santuário? Então nós temos que ir no segundo livro da Bíblia, que é o livro de Êxodo. Pega a sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 25, nós vamos ler o verso 8, vai aparecer aí na tela também, o texto diz assim:
e me farão um santuário para que possa habitar no meio deles. O contexto dessa declaração divina é o contexto da libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio. Eles ficaram 430 anos lá no Egito. Deus, de forma maravilhosa, usou Moisés, Arão, libertou o povo. Nós conhecemos bem a história. Os israelitas passaram em terra seca, o Mar Vermelho se abriu. Quando os egípcios foram atacar, o mar fechou, eles morreram e o povo de Deus saiu triunfantemente. E agora eles estavam marchando para Canaã, a terra prometida. E Deus então chama Moisés e diz assim: Moisés, você constrói um santuário que eu vou habitar no meio do povo. Que coisa maravilhosa. Então nós vemos aqui que a ordem para a construção do santuário foi de Deus. Deus chamou Moisés e disse: Moisés, construa o santuário. E aqui já aparece o primeiro objetivo, o primeiro propósito da construção do tabernáculo. Qual foi? Vamos ler o texto de novo? Diz assim: para que possa habitar no meio deles. Então Deus não queria apenas levar o povo para Canaã. Deus queria caminhar com o povo até Canaã. Deus queria estar no meio do povo. Eu aproveito esse cenário aqui para fazer uma rápida aplicação. Muitas pessoas têm uma ideia de Deus distante de nós, como se Deus estivesse no seu trono e não quisesse se relacionar conosco. Mas a mensagem já do santuário indica que nós temos um Deus que nos ama tanto, que quer estar do nosso lado, no nosso meio, que não quer só nos levar a um destino, mas que quer caminhar conosco. Nós temos um Deus presente. Esse Deus tem o desejo de estar com seus filhos. Então este é o primeiro propósito do santuário. Deus disse assim: Moisés, eu estou levando o povo para a terra prometida, mas construa o santuário e eu vou habitar no meio do povo. Que coisa maravilhosa. Só que Deus, Ele também deu não só a ordem, mas Ele deu o modelo para Moisés construir o tabernáculo. Eu quero ler um outro texto com você. Aí no capítulo 25 de Êxodo mesmo, o último verso, nós lemos o versículo 8 e agora nós vamos ler o verso 40. Êxodo, capítulo 25, o verso 40. Olha o que diz o texto. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então Deus não falou para Moisés assim: Moisés, construa aí um santuário, faça uma tenda, eu vou habitar com o povo. Deus não fez isso. Deus ordenou a construção, mas Ele mesmo deu o modelo. Ele deu para Moisés como se fosse uma maquete, um protótipo. E Moisés então teria que fazer com base nesse modelo que recebeu do Senhor. Então Deus foi muito detalhista. E a pergunta é: que modelo será que foi esse? E o livro de Hebreus traz a resposta para nós. Hebreus capítulo 8, verso 1, o escritor diz assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Esse texto é muito claro. Há um santuário no céu. Quem erigiu, quem edificou esse santuário? O próprio Deus. Esse santuário do céu não tem participação nenhuma do homem. Esse é o verdadeiro tabernáculo. Esse é o primeiro tabernáculo. E possivelmente é esse santuário celestial que foi o modelo para o santuário terrestre. Por isso que Deus disse isso para Moisés: Moisés, agora que você entendeu que eu quero habitar no meio do povo, você vai fazer esse santuário com base naquilo que eu te mostrei no monte. Então, possivelmente, Deus colocou diante de Moisés essa maquete do santuário celestial. E esse santuário deveria ser a referência para o santuário terrestre. E Moisés, então, recebe essa incumbência de construir esse tabernáculo. Mas o santuário, ele tinha um outro objetivo. O primeiro já vimos, era Deus habitar no meio do povo. E qual que era o outro objetivo? Era que o santuário, ele em si e todos os ritos em torno dele serviriam como um modelo
onde o povo de Israel aprenderia sobre o plano da salvação. Ali, de forma didática, Deus estaria anunciando todo o glorioso plano da salvação para os filhos de Israel. Lembram que eles estavam no Egito 430 anos? Infelizmente, ali no Egito, corrompidos pelo politeísmo, eles se distanciaram do Senhor. E o santuário agora seria a maneira que Deus usaria para revelar o plano da salvação para eles. Então, além do Senhor habitar com o povo, tudo o que aconteceria no santuário era então um ensino sobre o glorioso plano da salvação. Estes, então, são os dois principais objetivos, os dois principais propósitos da construção do santuário. Ser a habitação de Deus e ser também ali uma forma didática de explicar todo o plano da salvação para o povo de Israel. Moisés, então, com base no santuário celestial, que possivelmente foi o modelo, ele começou a produzir o santuário terrestre. E agora nós vamos ver um pouco da estrutura do santuário terrestre. Em primeiro lugar, nós vamos ver ali os compartimentos do santuário. Olha essa imagem. Se você observar o santuário, ele estava todo cercado e havia a primeira porta que te levava para o pátio. Ali no pátio havia 2 objetos e uma tenda logo de frente, que é o tabernáculo em si, essa tenda. E dentro dessa tenda, 2 espaços. O primeiro espaço, chamado de lugar santo, uma cortina diante dele, dividindo esse espaço com o seguinte, que era o lugar santíssimo. Então veja, nós podemos dizer que o santuário, ele tinha aí 3 partes importantes. O pátio, que era o átrio, depois dentro da tenda, o lugar santo e o lugar santíssimo. Esses 3 compartimentos aí do santuário. E todos os ritos aconteciam nestes 3 lugares. Vamos ver a dimensão do santuário. Qual que era o tamanho dele? Na imagem também você vai acompanhar comigo. Toda essa parte cercada dava aí a metragem de 45 metros por 22,5 de largura. E a tenda em si, ela tinha 5,7 metros de frente por 17 metros de comprimento. Então essa era a dimensão do santuário. Como você pode ver, era algo pequeno, mas tinha um significado extraordinário, porque ali, como disse, seria a habitação do próprio Deus. Vamos conhecer então os móveis do santuário. No pátio, no átrio, quais móveis estavam ali? Nós temos 2. Em primeiro lugar, o altar de bronze, você vai encontrar aí na imagem também, e logo na frente do altar de bronze, uma pia. E eu vou explicar com detalhes o que acontecia com todos estes móveis. Entrando na tenda propriamente dita, ali naquele tabernáculo, a primeira parte era o lugar santo. E no lugar santo, você tinha do lado direito a mesa dos pães da proposição, era uma mesa de ouro, e essa mesa tinha 2 fileiras, 6 pães cada fileira, 12 pães ao todo. Do outro lado, do lado esquerdo, estava o candelabro, uma peça única que funcionava aí o tempo todo, ela iluminava o santuário e ela tinha aí 7 lâmpadas. E na frente, bem de frente da cortina, estava o altar de incenso. Isso é o que estava ali no lugar santo. E passando agora para o lugar santíssimo, do outro lado do véu, nós temos a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa grande, de madeira revestida com ouro, e ela tinha dentro dela 3 coisas. A vara de Arão, lembra que quando Arão discutiu lá com os egípcios, a vara dele floresceu? A vara de Arão estava ali. Um pouquinho do maná, lembra que na caminhada do povo de Israel para a terra prometida, Deus dava o maná do céu, então tinha uma porção do maná que ficava dentro da arca. E em terceiro, ali também estava a tábua da lei de Deus. 2 tábuas que Deus escreveu com o seu próprio dedo
os 10 mandamentos, o decálogo. Então, dentro dessa arca, 3 coisas: a vara de Arão, o maná e o próprio decálogo que Deus escreveu com o seu dedo. E em cima, tampando a arca, tinha uma placa chamada de propiciatório. Era uma tampa e em cima dessa tampa 2 querubins, um de frente para o outro, uma tampa totalmente de ouro. E ali era o símbolo da própria presença de Deus no lugar santíssimo, aquela arca com o propiciatório. Então vamos relembrar aqui. No pátio, que era o átrio também, 2 mobílias, o altar de bronze e a pia de bronze. No lugar santo, a mesa com os pães da proposição, 12 pães. Do outro lado, o candelabro, que também era chamado de castiçal. Na frente, o altar de incenso. E lá no lugar santíssimo, nós temos a arca da aliança, com aqueles 3 itens, e o propiciatório, que era uma tampa de ouro, com estes 2 anjos, um de frente para o outro. Então, estas eram as mobílias do santuário. E é interessante que essa parte da tenda, ela era coberta. E a cobertura da tenda, ela tinha 4 níveis, 4 tecidos. O primeiro tecido era um tecido de linho fino, caríssimo. O segundo tecido era uma pele de cabra. O terceiro era pele de carneiro tingido. E o último tecido era um material chamado de texu, que era um material mais resistente. E com isso há uma linguagem aqui, que essa tenda com estas dimensões de cobertura, você vai perceber que o mais barato e mais resistente ficava em cima, e o mais caro e mais precioso ficava embaixo, mais perto do santuário, mais perto ali das coisas sagradas, da presença de Deus, mais caro e mais precioso. Então isso apresenta uma gradação de importância e de santidade, porque Deus se manifestava ali dentro do santuário, mais próximo de Deus, mais caro e mais santo. E isso é interessante também que vemos essa progressão nos próprios móveis. Perceba que os móveis que ficavam no pátio, que era o altar de holocausto e a pia, eram de bronze. Os outros móveis que ficavam ali mais próximos da presença de Deus, todos de ouro, revestidos de ouro, e o propiciatório inteiramente de ouro. Então há um princípio aqui de gradação, de santidade, de preciosidade, quando ficava mais perto aí da presença do Senhor. E há uma outra coisa interessante. Nós vemos que o próprio tabernáculo, ele tinha ali as dimensões muito precisas. Eu assisti uma aula do Dr. Elias Brasil e ele apresentou essa imagem que foi feita em computador por engenheiros, foi feita todas as dimensões do santuário, e se você pegar estas dimensões e enquadrá-las, você vai perceber o seguinte, olha essa imagem comigo, dividindo bem o centro ali de todo o acampamento, nós temos o pátio e logo no início da segunda metade onde ficava a própria tenda. E nessa segunda parte onde ficava a própria tenda, se você fizer um risco na diagonal, nas 2 diagonais, você vai encontrar um centro. E sabe onde era esse centro? O centro era a própria Arca da Aliança. O centro era justamente o momento em que Deus se manifestava em cima da Arca da Aliança. E onde nós temos também a própria lei de Deus, que é a base do governo do Senhor. Então isso já é muito sugestivo. Tudo meticulosamente programado para comunicar uma mensagem. O centro daquela segunda parte era onde Deus se manifestava e era onde estava a lei de Deus, como se fosse o símbolo de todo o governo do Senhor. Nós vamos ver agora também a posição do santuário. O santuário, ele tinha uma posição específica. A frente dele era para o nascer do sol. E Deus deu orientações até da localização das tribos em redor do santuário. Veja nessa imagem aqui. Ao redor do santuário nós tínhamos os levitas.
Inclusive os levitas, eles eram os responsáveis por cuidar do santuário, por zelar o santuário, por desmontar as mobílias, por carregar o santuário, porque o santuário ele era móvel. Lembra que o povo estava indo para Canaã? Então, eles montavam o santuário, faziam os ritos, ficavam ali um tempo e Deus sinalizava que eles tinham que avançar. Então, eles desmontavam o santuário e iam. E quem fazia todo esse transporte e tinha todo o cuidado com o santuário era a tribo de Levi. E toda vez que o santuário era montado, a tribo de Levi ficava em volta, como se fosse um cinturão de proteção ao redor do santuário. E as outras tribos, então, estavam também dispostas. Tudo isso nós encontramos no livro de Números, no capítulo 2. Olha a imagem aí. Nós temos as tribos. Ruben, Simeão, Gade ficava ao sul, Naftali, Asser e Dan ficava ao norte, e nós temos as demais tribos no leste e no oeste. Algumas pessoas também chegam a sugerir que, olhando panoramicamente, se você estivesse ali com um drone ou sobrevoando o acampamento, como estas tribos estavam dispostas em norte, sul, leste e oeste, você veria uma cruz. E o próprio santuário também sendo o centro da cruz. Talvez isso fosse até sugestivo, porque tudo aquilo ali já apontaria para uma realidade. Mas é muito interessante que nessa disposição aí do acampamento, das tribos, isso indica uma linguagem até militar, porque no capítulo 1 de Números, Deus ele orientou todas as tribos a fazer um censo de quem tinha mais de 20 anos e que podia lutar. E cada tribo fez o seu levantamento, e cada tribo então ficava organizada de forma bem precisa ao redor do santuário. Era como se estivéssemos ali várias unidades militares e o quartel-general fosse ali o santuário onde o próprio Deus, o comandante, estava ali guiando, abençoando todo o exército. Essa é uma linguagem, porque Deus estava caminhando com eles para a conquista da terra de Canaã. Então, o povo de Israel, devidamente dividido em unidades militares, com o único comandante, poderiam avançar para cumprir os propósitos de Deus e chegar lá na terra de Canaã. Que coisa maravilhosa! Até a posição do santuário, até a posição das tribos, Deus orientou de forma cuidadosa, justamente para comunicar uma mensagem. Então nós já vimos aqui a ordem para construir o santuário, vimos a estrutura do santuário, e agora vamos olhar um pouco o ministério sacerdotal no santuário. Eu disse para vocês que os levitas eram os responsáveis por cuidar do santuário. E da tribo de Arão, nós temos os sacerdotes. Então, todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Por quê? Porque para ser sacerdote, tinha que ser levita, mas descendente da família de Arão. E até a roupa do sacerdote e do sumo sacerdote, Deus deu de forma detalhada. Você vai ver uma imagem aqui de como que era a vestimenta do sumo sacerdote. Olha comigo. Então, o sacerdote ele tinha uma túnica branca embaixo, uma túnica azul por cima. Depois ele tinha um peitoral que era de um tecido especial. E nesse peitoral havia 12 pedras preciosas simbolizando as 12 tribos de Israel. Em cima dos ombros, mais 2 pedras preciosas. E na cabeça do sacerdote tinha uma mitra escrita Santidade ao Senhor. O sacerdote, todos os dias, ele oficializava com essa veste. E essa veste já indica a mediação do sacerdote, porque ele era um representante de Deus diante dos homens e era um representante dos homens diante de Deus. Ele fazia a mediação. Então, a veste do sacerdote mostra a identificação dele com o povo e a identificação dele com Deus. Aquelas pedras que eu acabei citando, são 12, levavam o nome das 12 tribos de Israel. As 2 pedras que ficavam no ombro também davam o nome das 12 tribos de Israel. Então, com isso, ele estava dizendo, eu estou aqui em nome
do povo. Mas na mitra dele estava escrito logo na frente, santidade ao Senhor. Uma identificação também com o céu. Assim era a veste do sacerdote e com ela o sacerdote oficializava. Nós podemos dividir o ministério sacerdotal no santuário em duas fases. A fase diária, que acontecia continuamente, todo dia ao longo do ano, e a fase anual, que era uma cerimônia que acontecia num único dia, era uma celebração especial. Então nós vamos ver agora, com detalhes, estas duas fases aí do ministério sacerdotal no santuário. A primeira fase era a fase diária. Vamos ler um texto que é um texto muito importante. Diz assim, Êxodo capítulo 29, verso 38. Êxodo 29, verso 38. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Então, o sacerdote, ele tinha uma incumbência de oferecer 2 cordeiros todos os dias. 1 de manhã e 1 à tarde. 1 de manhã e 1 à tarde. Esse sacrifício era para todo o povo. Era um sacrifício geral, que representava aí um alcance genérico para toda a nação. Até então, aquele indivíduo poder ir ao santuário e fazer a sua oferta pessoal. Mas todos os dias o sacerdote, então, queimava no altar 1 cordeiro, 1 de manhã e 1 à tarde. A tradição atribui os horários como sendo 9 da manhã e 3 horas da tarde. 9 da manhã e 3 horas da tarde. Era um sacrifício contínuo. O sacrifício da manhã queimava até a tarde e o da tarde queimava até a manhã. E assim o santuário não parava, constantemente, diariamente, havia esse sacrifício contínuo. Mas além desse sacrifício que era geral para todo o povo, nós também encontramos um sacrifício pessoal. E no sacrifício pessoal havia vários tipos de sacrifícios. E é muito importante agora nós nos familiarizarmos com eles. E estes sacrifícios estão no livro de Levítico. Então abra sua Bíblia aí no livro de Levítico, que é o livro sequente, logo depois do Êxodo, e os 5 primeiros capítulos de Levítico apresentam 5 ofertas diferentes. Vai aparecer no quadro aí estas ofertas. Cada capítulo faz referência a uma oferta. Capítulo 1, a oferta de holocausto. Capítulo 2, temos as ofertas de manjares. Capítulo 3, as ofertas pacíficas. Capítulo 4, a oferta pelo pecado. E o capítulo 5, a oferta pela culpa. Todas estas ofertas simbolizavam que todo o povo de Israel poderia, independente da sua situação e do seu motivo, levar diante do santuário a sua oferta ao Senhor. A oferta de holocausto, por exemplo, era uma oferta totalmente queimada. A oferta de manjares não envolvia sangue. Mas todas as ofertas tinham um caráter expiatório. Mas a principal, que era exclusivamente expiatória, era a oferta pelo pecado. E essa oferta pelo pecado, ela é muito importante e eu gostaria então de concentrar agora a atenção sobre ela, a oferta pelo pecado. Nós temos aí todas as instruções de Deus para esta oferta, que era para expiar, ou seja, apagar o pecado. Olha comigo na tela. Nós temos ali uma orientação logo no início do capítulo 4 de Levítico, quando o sacerdote ou a comunidade religiosa pecava de forma geral por ignorância. Então veja, quando o sacerdote cometia um pecado de ignorância, ou quando era um pecado coletivo de toda a comunidade, de toda a tribo, eles tinham que fazer ali uma oferta para expiar, para apagar o pecado. E como que funcionava? Eles tinham que levar um novilho até o átrio do templo. Então esse novilho chegava, o sacerdote colocava, se fosse ele,
colocava a mão sobre ele. Se o pecado era de todo o povo, os líderes do povo impunham a mão sobre o novilho. O rito da imposição de mãos, ele indicava de que o transgressor estava ali transferindo simbolicamente toda a culpa, todo o pecado dele para o novilho. Então, a imposição de mãos indica uma transferência de pecado. O inocente recebe todo o pecado do culpado. E agora, a segunda coisa que acontecia. O sacerdote, então, ou um representante do povo, degolava, imolava aquele animalzinho. A vítima sacrificial caía no chão. O sacerdote agora, então, pegava ali o sangue numa bacia. E o terceiro passo era a manipulação do sangue. O sacerdote pegava aquele sangue e entrava dentro do lugar santo. E lá no lugar santo, o sacerdote aspergia 7 vezes o sangue na cortina, colocava um pouco de sangue no altar de incenso e ele saía. O resto do sangue ele derramava lá no altar de bronze no pátio, pegava a gordura do animal e queimava a gordura do animal. E o resto do animal era queimado então fora do acampamento. Assim, havia a expiação pelo pecado ou do sacerdote ou representando então todo o povo quando entrava num pecado não intencional, mas de forma coletiva. O pecado era expiado. Então, vamos repetir as etapas? A primeira etapa era a imposição de mãos. Havia uma transferência de pecado para aquele animal inocente. Em segundo lugar, havia a imolação. Agora o animal inocente derrama o seu próprio sangue. Ele paga o preço do transgressor. Depois, a manipulação do sangue. O sacerdote pega o sangue e leva para dentro do santuário, lá no lugar santo. E o que indicava a presença ou a ida do sacerdote até lá, aspergindo o sangue? Isso era um indicativo de que agora aquele pecado estava sendo transferido para o santuário. E depois o sangue era derramado, gordura queimada e terminava de queimar ele fora do arraial. Quando o processo concluía, aquela pessoa, aquele povo era declarado perdoado. Mas perceba que o sentido de todo esse ritual, imposição de mão, imolação, manipulação do sangue, era para indicar uma coisa: a transferência do pecado. O pecado estava no pecador, simbolicamente foi transferido para a vítima sacrificial. O sangue levou esse pecado para dentro do santuário. Depois de todo o processo, a pessoa foi considerada perdoada, mas o santuário ficou contaminado. É como se os registros do pecado ficassem lá no santuário. Então, essa era a oferta pela culpa, essa era a oferta pelo pecado, quando o pecado era do sacerdote ou do povo, de forma geral, de forma coletiva. Mas olha o slide de novo. Nós temos ali em Levítico 4, do verso 27 até o verso 31, as orientações para a oferta pelo pecado, quando o pecado era do príncipe ou quando o pecado era do povo, de uma pessoa comum do povo. Então veja, no primeiro caso, era um pecado do sacerdote ou um pecado geral de todo o povo. Agora, no segundo caso, Deus deu as orientações de quando o príncipe, ou seja, um líder político, ou uma pessoa comum do acampamento pecasse. O que ele devia fazer? O príncipe, o líder político, ou uma pessoa comum? Se nós estivéssemos lá naquele contexto, sendo uma pessoa comum ali da tribo, se nós tivéssemos pecado e precisássemos fazer essa oferta pelo pecado, para expiar os nossos pecados, o que deveríamos fazer? Então, a orientação está aí nessa segunda parte do capítulo 4 de Levítico. O início é bem parecido, só que agora era uma cabra que deveria
fazer parte do rito. Então pegava essa cabra e a pessoa que pecou, ela colocava a mão sobre a cabra. Então, o primeiro passo é esse, é o passo da imposição de mãos. Colocou a mão. Simbolicamente, o pecador está transferindo para o animal inocente o pecado. Segundo passo, imolação. Matou o animal, o sangue escorreu. E agora o terceiro passo é a manipulação do sangue. Só que neste caso específico, o sacerdote ele não levaria o sangue para dentro do santuário. Ele pegaria o sangue e ali no altar de bronze do pátio, ele colocaria o sangue nos chifres do altar, derramaria o resto à base do altar, queimaria a gordura também no altar. E o que o sacerdote fazia de diferente? Ele pegava um pouco da carne e ele comia aquela carne. Era uma comida ritualística, dizendo que simbolicamente ele estava assimilando aquele pecado e quando ele entrava no santuário, aquele pecado também, por meio dele, iria para o santuário. Então perceba, a diferença nos dois casos é que um caso, o sangue ia até o lugar santo, era aspergido no véu, e no outro caso, o sacerdote comia a carne e ele entrava no santuário e ele levava sobre si ali, no santuário, aquele pecado. Então, seja num exemplo, seja no outro, o que está indicando para nós é que para expiar o pecado haveria a necessidade de todo esse processo. A vítima sacrificial recebia o pecado. O sangue era levado para o santuário, ou pelo sacerdote na bacia com o sangue, ou quando ele comia e entrava no santuário. E depois de todo esse rito, o santuário ficava contaminado, o registro do pecado ficava no santuário, e o pecador era declarado perdoado. Seu pecado tinha sido expiado. Percebe? Então, pecador perdoado e santuário contaminado. Isso acontecia diariamente. Então o santuário ia sendo contaminado. Simbolicamente, os pecados ficavam registrados no santuário. E é por isso que uma vez ao ano, esse santuário precisava ser purificado. Então havia uma cerimônia muito especial, singular, solene, uma vez por ano, para purificar o santuário. E é sobre isso agora que nós vamos falar. Vamos ler um texto que indica esta cerimônia. Olha comigo Levítico 23, verso 27. Levítico 23, 27 diz assim: Mas aos 10 deste mês sétimo, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Então, no 10º dia do 7º mês, havia uma cerimônia chamada de Yom Kippur, o dia do juízo, que era a cerimônia de purificação de todo o santuário. Era uma cerimônia solene, eles anunciavam com antecedência, todas as tribos se preparavam para esta cerimônia. E nesta cerimônia, quem oficializava era só o sumo sacerdote. E aqui há um detalhe, no pátio todo israelita podia entrar, e era necessário que ele entrasse porque ele levava o cordeiro para colocar sobre o cordeiro os seus pecados e todo aquele processo acontecer. Então, o israelita entrava no pátio, mas no lugar santo, ali na tenda propriamente dita, ninguém podia entrar. Só o sacerdote e o sumo sacerdote. O sacerdote, como vimos, entrava todos os dias. E ali ele ia fazendo as ofertas, a manipulação do sangue das ofertas pelo pecado que aconteciam ali diariamente. Mas agora, no dia da expiação, no 10º dia do 7º mês, o dia do juízo, só o sumo sacerdote entrava. E agora o serviço ocorria lá naquele compartimento especial, no lugar santíssimo, diante da Arca da Aliança, com aqueles 2 anjos.
E ali Deus se manifestava, havia uma glória entre aqueles anjos, que era a glória divina, chamada também de Shekinah. E naquele momento, diante do trono de Deus, diante da Arca da Aliança, o sumo sacerdote representava toda a nação. Era um dia especial. Mas havia um rito nesse dia, no dia do julgamento, da purificação do santuário. Esse rito está com detalhes exposto em Levítico 16. Peço que você pegue a sua Bíblia aí, Levítico capítulo 16. Esse capítulo, ele é fundamental para entendermos tudo o que acontecia ali no dia da expiação. E eu vou dar aqui de forma geral, então, o resumo desta cerimônia. Vamos ler um texto, Levítico 16, versos 7 e 8. Diz assim: também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Então, neste dia que o sumo sacerdote oficializava, ele fazia o seguinte: 2 bodes eram escolhidos, trazidos, e ele lançava sorte sobre esses 2 bodes. Um era para o Senhor e o outro era para ser bode emissário. Mas tem um detalhe no texto que eu vou projetar de novo, perceba aqui. Eu até coloquei ali onde está grifado bode emissário, no texto hebraico é bode Azazel. Então veja, 2 bodes vinham e eles tiravam sorte. Um era para cair sorte para o Senhor e o outro era para bode Azazel. Algumas traduções traduzem por bode emissário, mas essa tradução não faz justiça ao que o texto está indicando. Porque quando fala um era para o Senhor e o outro era para Azazel, está dizendo aqui de 2 coisas distintas e completamente contrastantes, antagônicas. Um para o Senhor e o outro para Azazel. A palavra Azazel só aparece aqui, mas é uma palavra que indica um nome próprio. E a tradição judaica menciona que Azazel seria a incorporação maligna, demoníaca. Então, algumas pessoas, acertadamente, veem aqui uma distinção entre o bode para o Senhor e o bode para Azazel, como se Azazel fosse, então, a representação do próprio Satanás, do próprio diabo. Um era para o Senhor e o outro, então, era para bode Azazel, para o diabo. E então, era feita aí a distinção dos 2 bodes. Há um detalhe de muita discussão entre as pessoas que leem Levítico 16, porque estes que distinguem o bode para o Senhor e o bode para Azazel, eles o fazem com base bíblica. Mas algumas pessoas dizem, não, os 2 bodes representam o Senhor. E há uma acusação aqui de que o bode Azazel, ele faria também expiação, porque ele estava nesse ritual. Mas agora eu quero mostrar um detalhe muito importante para você. Você vai continuar lendo o texto de Levítico e vai perceber um detalhe. Levítico capítulo 16, verso 9, diz assim: Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Então, o bode que caía para o Senhor, ele era sacrificado e através do sangue deste bode era feita a expiação de todo o santuário. O outro bode, o bode para Azazel, não era sacrificado. E aqui há um argumento muito poderoso para realmente distinguir o bode para o Senhor e o bode para Azazel. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não é isso que a Bíblia menciona? Aquele bode que era imolado e o seu sangue usado para fazer expiação era o bode para o Senhor. Através deste bode a expiação era feita. A expiação não acontecia com o bode para Azazel. Tanto é que ele não era sacrificado, o sangue dele não vertia. Então, esse bode não poderia fazer a purificação do santuário, a expiação.
Então, na verdade, a expiação não era feita pelos 2 bodes, era feita pelo bode que era sacrificado para o Senhor. E aí, Levítico capítulo 16 diz que através do sangue desse bode sacrificado para o Senhor, o sumo sacerdote fazia a expiação. Agora perceba comigo a sequência dos textos. No verso 11 diz o texto que ele fazia expiação por si. No verso 15, ele fazia expiação pelo povo. E no verso 16, ele fazia a expiação por todo o santuário. Pelo lugar santo, ali diante da Arca da Aliança, pelo lugar santíssimo diante da Arca da Aliança, pelo lugar santo diante do altar de incenso e depois lá no átrio diante do altar de bronze. Então todo o santuário, quando ele aplicava esse sangue nesses altares, isso indicava que todo o santuário estava sendo purificado por meio do sangue daquele bode que foi sacrificado para o Senhor. A expiação era concluída. E agora que vem um texto muito importante e esclarecedor. Olha comigo esse texto, verso 20 e 21, Levítico 16, o verso 20. E diz assim o verso 20: Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Olha aqui para mim. Você percebeu? Quando que o outro bode, o bode para Azazel, entrava em cena? Depois que a expiação tinha sido o quê? Concluída. Então ele não participava do processo expiatório. Depois que a expiação foi feita por Arão, pelo povo, por todo o santuário, lugar santíssimo, lugar santo e o pátio, quando o serviço da purificação tinha terminado, então se aproximava o bode vivo. E qual que era a função desse bode? Vamos continuar lendo o texto. Diz assim: Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Então, terminada a expiação, terminada a purificação do santuário, chegava o bode vivo. Arão então colocava a mão sobre esse bode e confessava todos os pecados, iniquidades, transgressões do povo de Israel. E esse bode era levado então para o deserto, longe. Era como se ele estivesse recebendo aqui toda a culpa do pecado e como um caminhão de lixo estivesse tirando do arraial todo o pecado, levando esse pecado longe para o deserto. E lá ele acabava morrendo. Então, os pecados eram apagados por esse bode nesse sentido. Ele levava a culpa de todo o pecado. Então, perceba, tem 3 coisas que indicam que um bode era para o Senhor e o outro para Azazel, e sendo Azazel um símbolo até mesmo do diabo. Primeiro, quando eles iam fazer o sorteio, um era para o Senhor e o outro estava em contraste com o Senhor. Só pode ser o diabo. Segundo, a expiação era feita somente por meio do bode sacrificado. Sem derramamento de sangue não há expiação. Esse bode para Azazel não pode simbolizar Jesus porque ele não derramava o seu sangue. Somente aquele que derramava o sangue, que era para o Senhor, representa Jesus. E terceiro, o bode para Azazel, ele não participa do processo expiatório. Ele apenas aparece depois, é colocado sobre ele a culpa de todos os pecados e ele então vai e leva esse pecado para fora do arraial. E assim, o santuário era purificado e terminava o dia da expiação. Tivemos muitas informações, não é mesmo? Vamos aqui rapidinho recapitular todo o processo que acontecia no santuário. Então, podemos resumir que no serviço do santuário, 4 coisas muito importantes aconteciam. Olha a tela. Em primeiro lugar, o sacrifício substitutivo, quando o cordeiro morria. Segundo, a ministração do sacerdote,
porque o sacerdote fazia então ali a manipulação do sangue, levando os pecados para dentro do santuário. Então, depois de fazer a manipulação do sangue, aquele pecador era declarado perdoado, mas o registro ficava dentro do santuário. Tudo isso era feito diariamente, sacrifício e também a intercessão sacerdotal. E uma vez por ano, nós temos agora a purificação do santuário através do sumo sacerdote e o último momento, depois da purificação do santuário, a erradicação do pecado. Quando aquele pecado caía sobre o bode para Azazel e então o pecado era erradicado, era levado para fora do arraial. Então, 4 etapas do santuário: sacrifício substitutivo, intercessão sacerdotal, purificação do santuário e erradicação do pecado. E agora nós vamos para o último bloco da nossa aula, do nosso estudo, que é os símbolos do santuário. Até aqui nós vimos com detalhes tudo o que acontecia, mas o mais importante é agora. Porque lembra que eu disse para você que o santuário ele tinha 2 propósitos? Qual que era o primeiro? Deus habitar no meio do povo. Qual que era o segundo? Era Deus mostrar para o povo, através do próprio santuário e de todos os ritos, todo o plano da salvação. Então, tudo o que acontecia no santuário era tipológico. Ou seja, o santuário era o tipo daquilo que aconteceria no futuro, o antítipo. E é isso que o livro de Hebreus, de forma clara, nos orienta. Eu quero ler um texto com você agora. Esse texto vai aparecer na tela. Hebreus capítulo 8, verso 5. Diz assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Percebeu o texto? O texto diz que tudo aquilo que acontecia no santuário era o quê? Uma sombra. Tudo que acontecia no santuário apontava para uma realidade maior. Então, esses 4 itens principais que aconteciam no santuário têm uma dimensão gloriosa. Mas vamos ver então nessa parte simbólica, tipológica, o que simboliza o quê? Vamos começar aqui com a simbologia dos móveis do santuário. Quando você entra no santuário, no pátio, tinha ali o altar de bronze e a pia de bronze. O que simboliza isso? O altar de bronze era o local do sacrifício. Isso é uma referência ao local onde Jesus seria sacrificado, o próprio Calvário. A pia ali era um símbolo de purificação. O sacerdote ele não podia entrar calçado no lugar santo. Ele tinha que deixar o calçado à porta e ele entrava, porque nenhuma partícula de terra, de nada, podia entrar ali, porque o próprio Deus habitava ali. Então, o sacerdote, quando ele ia ministrar diariamente, e também no dia da expiação, ele lavava as mãos, lavava os pés. Era um símbolo de purificação. Aqueles que trabalham para Deus precisam se purificar diante da santidade de Deus. Essa era a mensagem simbólica ali da pia que ficava também no átrio. E no lugar santo, você lembra os móveis? À direita nós tínhamos a mesa com os pães da proposição. 12 pães indicando as 12 tribos de Israel. Mas aqueles pães eram um símbolo também de Cristo. Cristo como sendo o pão da vida. Ele disse, eu sou o pão da vida. Do lado esquerdo, ali nós temos o candelabro. O candelabro que era aquela luz que tinha, obviamente, uma função prática de iluminar a tenda, porque não tinha janela, mas ela era também tipológica. Jesus também disse, eu sou a luz do mundo. Então, aquela luz também apontava para Jesus. Então, perceba, tudo ali está apontando simbolicamente para Jesus. O altar de incenso, incenso significa as orações. O sacerdote chegava lá naquele altar de incenso e ele intercedia pelo povo. É um símbolo da intercessão de Cristo também por nós. E lá no lugar santíssimo
a Arca da Aliança, onde o próprio Deus se manifestava, ali é o trono de Deus, que governa o universo e que tem a sua lei, que rege então todo o cosmos. Que coisa maravilhosa. Estes eram símbolos tipológicos das mobílias do santuário. Mas e os símbolos dos serviços do santuário, daqueles rituais que eu expliquei? Então, vamos lembrar as etapas. Qual que era a primeira etapa principal? Era a do sacrifício substitutivo. Lembra que o pecador, ele chegava diante do santuário com um animal inocente. O animal não merecia morrer. Quem pecou foi o homem. Mas ele colocava então a mão e confessava os pecados como se ele estivesse transferindo o pecado dele para o animal inocente. Então, o sacrifício substitutivo ali ocorria. O animal morria em lugar do pecador. E isso era uma tipologia. Para quem apontava essa imagem? Para Jesus também. Olha esse texto. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21 e 22. Diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamado, pois que também Cristo morreu em vosso lugar, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Você percebeu? Cristo foi o sacrifício substitutivo. Quem que merecia morrer? Nós. Só que Jesus recebeu sobre Ele toda nossa culpa, todo o nosso pecado. Ele carregou sobre si, no madeiro, todos os nossos pecados. Cristo foi o sacrifício. Então, aquele sacrifício substitutivo lá do santuário apontava para Jesus. E quer ver a precisão dessa relação tipológica? O Evangelho de Mateus, lá no capítulo 27, diz assim, verso 46, por volta da hora 9, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz. E aí Jesus morre. E o verso 51 diz assim, e eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Quando Jesus morreu, isso foi numa sexta-feira, o texto bíblico diz que na hora 9, ou seja, 3 horas da tarde, Jesus deu suas últimas palavras e morreu no nosso lugar. Que lembra você? A hora 9, 3 horas da tarde. Era a hora do sacrifício da tarde. Naquele momento, Jesus morreu. O Cordeiro, de fato, que tiraria o pecado de todo mundo, agora depõe sua vida naquela cruz fria. E no momento que Jesus morre, o véu do santuário se rasga de alto a baixo. Sabe por quê? Porque o antítipo cumpriu a tipologia. Aquele cordeiro que morria apontava para Jesus. Quando Jesus veio e morreu, justamente na hora do sacrifício da tarde, o véu do santuário se rasgou misteriosamente de alto a baixo. Essa é a linguagem para dizer, pronto, o símbolo encontrou a realidade. Jesus morreu no lugar do pecador. Ele morreu no nosso lugar. Qual que era a outra coisa que acontecia depois do sacrifício? A intercessão sacerdotal. Porque o sacerdote pegava ali um pouco do sangue e ele levava esse sangue para dentro do santuário, lá no lugar santo. Aspergia 7 vezes aonde? Na cortina. E diante ali do altar de incenso, ele intercedia pelo pecador. Então aqui há a intercessão sacerdotal. Com quem se cumpre isso? Também com o próprio Jesus. Porque depois de morrer na cruz, Jesus ascendeu ao céu e passou então a ser o nosso sacerdote. Olha o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 9, verso 24, diz assim, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Que coisa gloriosa!
Cristo morreu na cruz, mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou no terceiro dia e depois ele ascendeu aos céus. E o texto menciona que Cristo, ele entrou no verdadeiro tabernáculo, no santuário celestial. E ele fez isso para quê? Para interceder por nós. Então Jesus foi o sacrifício substitutivo. Mas depois da sua morte, ele ascende ao céu e ele passa agora a fazer uma obra de intercessão em nosso favor. Ele passa a cumprir aquela fase diária que o sacerdote fazia em favor do pecador lá no templo, na época do tabernáculo. Jesus é o nosso sacerdote. E é por isso que Paulo diz assim, lá em Hebreus capítulo 4, verso 14, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservamos firmes a nossa confissão. Verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O apóstolo diz assim, olha, já que nós temos um sumo sacerdote no céu que intercede por nós, acheguemo-nos diante dele para recebermos graça e socorro em ocasião oportuna. Nós temos um sacerdote que está intercedendo por nós no céu. Qual que era a outra obra? A outra obra já estava agora no dia da expiação. Era a obra da purificação do santuário. E purificação do santuário é a mesma coisa que juízo. E há, queridos, um texto extraordinário, há uma profecia magnífica na Bíblia, que está no livro de Daniel. Daniel, capítulo 8, verso 14. E esse texto diz assim, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nós vamos estudar no futuro essa profecia com muitos detalhes. Não perca aí a nossa sequência, as próximas aulas, mas esse texto diz que no tempo do fim, até 2.300 tardes e manhãs, que é uma referência profética ao final do tempo, o santuário seria purificado. E com certeza, a purificação desse santuário não é o terrestre, é o celestial. Então, o mesmo Jesus que já está no céu como sacerdote intercedendo por nós, ele iria fazer a obra da purificação no santuário celestial, quando terminasse esse período da profecia, depois dos 2.300 anos de Daniel 8,14. Nós vamos estudar essa profecia com detalhes, mas eu já quero te dizer, de forma até antecipada, é um spoiler aí, Jesus já começou essa obra no céu. Então ele morreu por nós, ele ascendeu aos céus, passou a fazer a obra de intercessão, mas ele já está fazendo a obra de purificação do santuário celestial. Ele já está fazendo diante do trono de Deus o juízo, a obra do juízo. E a última etapa era a erradicação do pecado. Depois da purificação do santuário, entrava aquele outro bode que simbolizava o diabo. E ele levava toda a culpa. E ele então ia para o deserto e morria lá no deserto. Deixa eu te dizer uma coisa agora. Jesus já está no céu, fazendo a obra do juízo, de purificação do santuário celestial. E, como estudamos em aulas anteriores, ele está voltando. Jesus está voltando. Quando eu olho uma imagem dessa, o meu coração se enche de alegria. Porque quando Jesus terminar a obra de purificação do santuário celestial, quando ele terminar o juízo no céu, ele vai voltar. E agora ele volta para erradicar o pecado. E como que o pecado será erradicado? Lá no livro do Apocalipse, nós vemos que o diabo, depois da volta de Jesus, ele vai receber então a punição de ficar 1000 anos no deserto. Olha o que diz aqui, Apocalipse capítulo 20. Então vi descer do céu
um anjo tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que seja solto por pouco tempo. Essa profecia de Apocalipse 20, nós vamos ver com detalhes também nas próximas aulas. Mas quando Jesus volta, simbolicamente aqui o diabo é preso, porque ele vai ficar aqui num contexto isolado. A palavra que aparece ali é abismo, mas significa deserto. Lembra que lá na tipologia do santuário, aquele bode representando Azazel, ele recebia todo o pecado e ia para o deserto. Quando Jesus voltar, nós já vimos isso, os justos vão para o céu, os ímpios vão morrer. E então o diabo ficará 1000 anos aqui, nesse deserto. E em seguida, ele vai ser totalmente destruído. Ele e os seus anjos vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 20, verso 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Essa imagem, depois dos 1000 anos, depois do diabo ficar no deserto, ele então é lançado no lago de fogo e enxofre. E há uma imagem forte dizendo que ele vai ser atormentado pelos séculos dos séculos. Nós vamos ver nas próximas aulas. Isso não é uma imagem que ele vai ficar queimando para sempre, mas indica que ele vai ser destruído completamente. O pecado vai ser erradicado. Você entendeu todo o plano da salvação agora? Todo o plano da salvação estava lá no santuário. O cordeiro que morreu, sacrifício substitutivo, apontava para Jesus. O sacerdote que fazia a manipulação do sangue, intercessão, apontava para Jesus, que depois da sua morte foi para o céu. A obra da purificação do santuário, a obra do sumo sacerdote, Jesus está fazendo agora no santuário celestial. Quando ele terminar essa obra, ele vai voltar. E ele volta para erradicar o pecado. Ele coloca então a culpa do pecado sobre o originador do pecado, o diabo. O diabo então nesse sentido vai carregar toda a culpa, como aquele bode que pegava aquele pecado e ia para o deserto. Ele fica 1000 anos aqui, nessa terra desolada. E depois é lançado no lago de fogo e enxofre e será totalmente destruído. O pecado será erradicado. Que glorioso esse tema. Eu gosto muito da frase da escritora Ellen White, que ela diz que quando o diabo e os seus anjos, quando o mal, quando o pecado for definitivamente erradicado, nós poderemos dizer assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Quando o pecado for erradicado, o grande conflito terá sido terminado. A erradicação do pecado é o ponto final de Deus na história triste desse mundo. E a partir daí, viveremos para sempre com o Senhor por toda a eternidade. Todo o glorioso plano da salvação estava já apresentado no santuário. Foi muito bom partilhar essa verdade bíblica com você. Olhe para a temática do santuário com bastante cuidado e desfrute da maravilhosa mensagem que contém aí em todo esse ritual. Que Deus te abençoe muito. E não perca as próximas aulas, porque agora eu vou dar detalhes da destruição do diabo, da profecia de Daniel 8,14, que é o juízo ou a purificação do santuário celestial. Nós vamos ter várias aulas importantes e você vai conseguir compreender cada vez mais tudo aquilo que foi esboçado nessa aula, tá bom? Que Deus te abençoe, foi um prazer estar com você e até a próxima.